O condomínio, ele pode contratar, exemplo, uma faxineira sem carteira assinada para trabalhar no condomínio? Ou seja, o condomínio ele é obrigatório a contratar esse tipo de profissional regular com carteira assinada ou não? Com certeza. O condomínio, quando ele contrata diretamente um funcionário, ele assume a função de empregador. E, consequentemente, ele assume as obrigações que estão previstas na legislação trabalhista. Então, se ele contrata um funcionário para trabalhar rotineiramente, ele tem que assinar a carteira de trabalho, ele tem que realizar as contribuições previdenciárias e todos os demais direitos trabalhistas, como 13º, férias, tem que realizar um contrato de trabalho. E isso é muito importante porque, se o condomínio não formaliza esse tipo de contrato, ele pode sofrer multas, pode sofrer penalizações e pode sofrer também a tão temida ação trabalhista, que a gente, infelizmente, está acostumado a receber diversos casos como esse, em que o condomínio, infelizmente, não formaliza adequadamente os contratos de trabalho, não assina carteira e acaba sendo acionado judicialmente em razão disso. É muito interessante esse tema, pessoal, porque assim, a gente sempre fica preocupado com o processo judicial em si, né? Reclamatória trabalhista, mas ninguém pensa no procedimento administrativo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, que também pode gerar penalizações para o próprio condomínio em si também. Multas, né? Multas. Exatamente. Processos administrativos, multas que muitas das vezes são pesadíssimas, né, a decorrer de cada caso, mas a questão do vínculo de emprego, né, do cadastramento, digamos assim, junto da pessoa à CTPS, né, do empregador para com o empregado, é o mais importante deles, né? Porque pode não ser tão comum uma fiscalização, até porque o Ministério do Trabalho e Emprego tem não só condomínios, né, mas como empresas, enfim, tem outras grandes preocupações, por isso talvez a fiscalização ela não é tão, digamos assim, rotineira, né, na questão do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, mas há esse grande risco também que, obviamente, se chega uma fiscalização, é um grande problema do condomínio ali chegar e falar assim, você é empregado do condomínio? Sou. Você me mostra sua carteira de trabalho? Não tem. Não tem carteira assinada. Mas você presta... Aí isso vai desencadeando uma série de situações. Você presta serviço aqui quanto tempo? Isso, aquilo. E depois, com certeza, o condomínio vai ser formalizado dessa autuação e irregularidade que foi feita ali pelo Ministério do Trabalho. E é importante também destacar que, assim, independente do porte do condomínio, né? Porque a gente acaba vendo nas assessorias jurídicas que muitos condomínios de porte pequeno, eles acreditam que não precisa de regularizar, que, assim, essa regra se aplicaria a condomínios grandes, de muitas unidades, 200, 100 unidades, mas a gente sabe que essa não é a realidade, né? Talvez o risco maior seja realmente de um condomínio maior, né? Justamente por essa questão de finalização, mas o risco ele não diminui a ilicitude daquilo, né? As penalidades são as mesmas. São as mesmas, exatamente. Grande ou condomínio pequeno. O que eu acho que as pessoas confundem um pouquinho, claro, sem a gente adentrar nesse tema, que é um tema também muito extenso, mas é a questão de, por exemplo, empregadores com, por exemplo, até 20 funcionários não terem obrigação do cartão de ponto. Eu acho que o pessoal leva isso por analogia. Não, mas o cara que não tem, o empregador não tem obrigatoriedade do registro de cartão de ponto aqui até 20 empregados, né? Aí eles acabam entrando em outra seara. Tem isso, mas tem isso. Essa é uma analogia que o pessoal faz, mas uma analogia em condomínio, principalmente condomínios pequenos, né, que o pessoal confunde muito, é a questão do empregador doméstico, do empregado doméstico, né, que pela lei do empregado doméstico, né, o empregado doméstico pode trabalhar até 2 dias na semana sem carteira assinada. Só que essa lei, isso vale para o empregado doméstico, ou seja, aqueles trabalhadores domésticos que trabalham para a pessoa física, no lar da pessoa física. Né? A possibilidade de domésticos ali são grandes. Né? Você pode ter porteiro, pode ter faxineira, né? Você pode ter um zelador, pode até ter o porteiro, tem outro, motorista. Sim. Essas questões se enquadram, mas quando a pessoa trabalha para a pessoa física, não para uma pessoa jurídica. Então... isso confunde demais. Quando em pequeno fala, contratei a faxineira aqui, ela está sem carteira assinada, mas ela trabalha 2 dias na semana. Né? O condomínio ele tem um CNPJ, ele tem que seguir as leis trabalhistas ali do vínculo empregatício para com o CNPJ. Né? Basicamente, Léo, o pessoal tem que entender que o condomínio é uma empresa.
basicamente. Tem Isso. CNPJ, tem todas as obrigações, talvez um pouquinho diferenciada aí em certos aspectos, talvez tributários, enfim. Mas tem que entender que, a par da legislação trabalhista, o condomínio é uma empresa. Então, ele tem que cumprir com as obrigações, né, ali estipuladas. Então, acho que isso é interessante.